Fala moçada, aqui quem está falando é o Rodolfo do triboaudiovisual.wordpress.com. Bem-vindo à nossa terceira aula do curso de After Effects CC. Hoje a gente vai ver alguns efeitos dentro do programa. Então, para começar, eu queria mostrar para vocês, aqui tem um painel que se chama Effects e Presets. Tá? Tem vários efeitos aqui, funciona da mesma forma que qualquer outro programa. Tem essa setinha aqui do lado que você consegue abrir e fechar e visualizar os efeitos que tem dentro de cada item aqui. Repare que cada item desse também tem aqui, ó, em cima no menu, efeito. Se eu tenho aqui a minha linha do tempo selecionada, o meu arquivo, eu posso vir aqui em Effects, aqui pelo menu, e repare que cada ação que tem aqui são exatamente as mesmas que essas aqui, ó. 3D Channel, 3D Channel, áudio, áudio, Blurry Sharpen, Blurry Sharpen, e assim por diante. Tá? Então eu posso vir aplicar um efeito diretamente por aqui, ou eu posso pegar o efeito diretamente por aqui e arrastar ele para cima da minha linha do tempo e ver o resultado. Tá? Se você não lembra alguns nomes, porque tem muitos efeitos aqui, ó, dentro de cada pastinha dessa aqui. Às vezes, se você não sabe em qual pasta está, mas você sabe o nome do efeito, por exemplo, você pode colocar aqui nesse buscador e o programa automaticamente já acha em qual opção aqui que está. Eu não vou mostrar todos os efeitos, que são muitos os efeitos, mas o princípio é o mesmo. Você arrasta aqui para cima da tua timeline e vê o resultado final aqui. O que eu vou fazer é digitar, por exemplo, ó, Blur. Aí tudo que tem a ver com Blur, ele vai aparecer para a gente. Ó. Repare que ele tem vários efeitos de Blur aqui no programa. Tá? O que a gente vai estar trabalhando é o Gaussian Blur, esse aqui. Ó. Então eu vou arrastar esse arquivo para cima da minha linha do tempo. Ah, mas não mudou nada. Não mudou nada porque a gente tem que alterar esse valor aqui que está em 0. Então posso vir aqui em cima do 0. Repare que tem uma setinha para a direita e para a esquerda. Posso clicar aí e arrastar. Ó. E aí eu consigo desenfocar a minha imagem. E ainda tem a opção aqui de escolher, ó, se eu quero só um blur no formato horizontal, se eu quero só no formato vertical, se eu quero em ambos. Tá? Se eu não gostei, é só selecionar e deletar. Tem outras opções aqui. Por exemplo, a Fast Blur. Eu posso arrastar para cá, dar o blur. Eu posso, quanto maior for o número, mais forte é a intensidade do desenfoque que eu estou dando. Aí repare o seguinte, que aqui nas bordas fica essa margem preta. Se eu colocar aqui Repeat Edges Pixel, eu consigo liberar essa margem preta. Ó. Tá? Bom, tem várias opções. Além do blur, a gente também tem... A gente já viu, né, na última aula como que a gente faz para renderizar. Se eu vier aqui e apertar esse botãozinho aqui, Run Preview, eu consigo visualizar. Repare que a linha do tempo vai correndo e vai ficando verde. O que significa isso? Que o programa está reconhecendo o arquivo que está na timeline. Ó. Agora ele consegue reproduzir normalmente sem travar. Uma outra opção de dar o blur, uma outra opção de dar o render é apertar o 0. Tá? É um shortcut, seria a mesma coisa que vir aqui e fazer clique, só que a gente consegue fazer com shortcut. Bom, além do blur, também tem alguns outros efeitos que a gente poderia aplicar. Por exemplo, eu vou pegar esse outro take aqui. Ó. Se eu vier aqui no campo de busca de efeitos e escrever Curves, ele me traz aqui, ó, Color Correction, Curves. E aqui cuidado, porque ó, se você digitou alguma coisa aqui em cima para pesquisar, tá tudo bem. Por exemplo, a Curves, eu posso vir e jogar aqui na minha linha do tempo. Só que uma vez que eu fiz isso, seria bom eu apagar o que está aqui em cima, porque senão ele não vai aparecer mais nenhuma opção. Ó. Ele só aparece aqui a opção Curves. Então é legal tirar, que aí ele volta a aparecer todas as opções que tinha antes. Bom, o que o Curves faz? Tá vendo que tem uma linha aqui em cima? Ó. Se eu vier e fizer um clique aqui no meio, ó, e arrastar para cima, eu posso aumentar a intensidade de luz, deixar ele mais claro ou mais escuro. Se eu venho aqui em Reset, eu consigo resetar o meu arquivo original. Tá? E aqui tem RGB, que são as 3 cores primárias, né? Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. Se eu vier aqui, eu consigo separar por canais. Ó. Então, Red. Agora, se eu subir, ele vai subir só a cor vermelha. Se eu abaixar, ele vai diminuir a intensidade da cor vermelha. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, verde, vai subir o verde e vai abaixar o verde. Se eu vier aqui em azul, a mesma coisa. Ele vai colocar mais azul ou menos azul. Então, com isso, a gente consegue fazer alguns efeitos. Ó. Se a gente quiser aqui alterar a cor do nosso take original. Não gostou? É só resetear.
A gente também tem a opção aqui, por exemplo, ao invés de fazer por canal separado, deixar RGB e ao invés de clicar no meio e subir e abaixar para conseguir ganhar ou perder luz, a gente pode também aumentar o contraste, ó, fazer uma bolinha aqui em cima e outra bolinha aqui embaixo. Ó. A gente consegue acentuar, ó, o contraste da nossa imagem. Esse FX que tem aqui seria a visualização do efeito, então a gente também consegue, ó, tirar a visualização do efeito e colocar a visualização do efeito, tá? Com e sem. Não gostou, dá um reset. E a gente também pode, ao invés de fazer bolinhas aqui no meio, pontos aqui no meio, repare que ele tem um ponto aqui numa quina e na outra quina ele tem outro ponto. A gente pode mover esse ponto que já existe, ó. E com isso a gente consegue alterar, ó, deixar mais com uma aparência de noite, por exemplo. Ó, se a gente abaixar aqui a cor vermelha, ó, e a gente consegue subir, por exemplo. Ó, vamos fazer assim. Aí aqui no azul vamos deixar mais assim, e aqui nós vamos colocar, vamos diminuir o espaço do azul. Aqui com o verde nós vamos fazer o contrário, vamos colocar para baixo e esse aqui para cima. Enfim, você consegue um visual bacana. Aqui eu estou fazendo só como um exemplo, teria que provar dependendo da cena. Aqui já é fim de tarde, para ressaltar aqui o vermelho e o laranja aqui do fim de tarde, seria legal de repente vir pelo vermelho aqui e subir um pouquinho, ó. Já dá uma outra cara para o nosso vídeo. Depois a gente vai trabalhar com máscaras, você vai aprender como que a gente pode aplicar esse efeito só no céu, tá? Sem aplicar aqui no mar, ó. Porque o mar seria legal deixar ele azul, né? Depois a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre isso. Bom, outro efeito que tem aqui no programa, além do Curves, é o Levels. Então a gente pode digitar Levels aqui no campo de busca, arrastar o Levels para cima do vídeo, e aqui a gente consegue, ó, deixar com contraste maior. Se eu diminuo o espaço aqui desses triângulos das pontas, ó, eu consigo trazer mais luz ou menos luz e deixar o contraste mais acentuado. Essa barra aqui de baixo eu consigo diminuir, ó, a quantidade de branco que eu quero da imagem, ou eu consigo diminuir a quantidade de preto que eu quero. Aí fica com essa imagem mais lavada, como se fosse uma marca d'água. Tem outras opções aqui que você também pode, diretamente por aqui, ó, provar e ver quais são as mudanças que ele faz para você. Levels é um também muito bom, e da mesma forma a gente consegue brincar aqui com os canais por separado. Além do Levels, a gente também tem um outro, deixa eu aplicar aqui num outro take que dê para ver melhor, que se chama Glow. Eu estou mostrando aqui alguns efeitos principais que dá para ver uma diferença legal. Tá? O princípio é o mesmo, ó. Clica e arrasta, ou se você tem aqui selecionado o teu clipe na linha do tempo, você pode fazer duplo clique aqui no efeito e ele também te aplica. Ó. E automaticamente você sai aqui da janela de projeto e vem aqui para a janela de controle de efeito. Tá? Aqui a gente vê o glow, ó, o antes e o depois, o que esse efeito faz. Tá? Você ainda consegue jogar aqui, brincar um pouquinho com os valores. Ó. Subir ou abaixar, enfim, dependendo do que você quiser. Se a intensidade, ó, eu quero mais forte ou mais fraco. A intensidade está aqui. Aqui a abrangência, né, o radius. A gente consegue também brincar aqui com diferentes formas. Se você já trabalha com Photoshop, você já está acostumado aqui com esse painel, ó, overlay, multiply, enfim. Tem várias formas de como que a gente poderia brincar com esse efeito. Além do... eu posso vir aqui resetear também, voltar ao estado original. E além disso, aqui tem o Glow Colors. Eu posso colocar aqui, ó, AB Colors, ou seja, é a Color A e Color B. Eu consigo aqui mudar, por exemplo, em vez de branco, sei lá, eu quero verde, em homenagem ao Curitiba Futebol Clube. E aqui eu vou colocar amarelo. Então ele vai brincar com as duas cores, ele vai misturar a cor verde e a cor amarela, tá? Enfim, tem várias formas aqui, eu posso aumentar ou diminuir a intensidade também, eu posso brincar aqui com horizontal ou vertical, ó, eu tenho essa opção, ó, só horizontal ou não, só vertical ou ambos, e se eu não gostei eu posso resetear o meu efeito. Além do glow, esse glow aqui ele também fica muito bacana em texto. Depois, mais para frente, a gente vai ver como aplicar ele em texto, em arquivos que a gente traz do Photoshop também por separado, ele fica bem legal. Além do glow, aqui a única coisa que você tem que cuidar é o seguinte, ó.
Aqui, diferente da matemática, a ordem dos fatores altera sim o produto. Ó. Então, se eu tenho aqui o levels, por exemplo, ó, eu vou exagerar só para a gente ver bem como que fica. Ó. Vou fechar e vou fechar. Então, eu tenho dois efeitos aqui. Ó. O glow ó, e o levels, certo? Só que aqui, por exemplo, o glow está por cima. Se eu colocar o glow embaixo, ó, ele altera a imagem aqui. Ó. Repare que ele muda. Ó. Então, aqui, a ordem dos fatores sim altera o produto. É diferente da matemática. Bom, a gente vai ver um outro efeito também que é muito bacana, que é o Hue Saturation. Só que para esse daí eu vou aplicar nesse aqui que eu acho que vai ficar melhor. Ó, Hue Saturation. Eu poderia vir também, ó, por exemplo, o Hue Saturation está em Color Correction. A gente já viu que tem a opção de vir por aqui também. Ó. Eu seleciono a minha linha do tempo. Ó, agora, com o meu arquivo selecionado, eu posso vir aqui em efeito, ele me habilita. Ó. Se ele não tiver selecionado, ó, eu vim aqui em efeito, ó, tá tudo desabilitado. Mas uma vez que eu habilito, não só a linha do tempo, porque veja que cada vez que eu faço clique, ele seleciona o painel que eu estou trabalhando. Ó. Se eu faço clique nessa linha do tempo, seleciono o meu arquivo de vídeo aqui embaixo e venho em efeito, aí ele está habilitado os efeitos para mim. Eu poderia vir aqui em Color Correction. Veja que os que a gente já trabalhou, ó, curves, levels, eles estão todos aqui. Ó. Hue Saturation. Eu posso fazer clique aí, apertar a opção aqui Colorize, e aqui eu poderia, por exemplo, ó, colocar a saturação lá em cima, só para escolher o tom de cor que eu quero trabalhar, abaixar um pouquinho a iluminação, que daí ele pega bem a cor forte que nem está aqui nessa barra, e aqui onde diz Colorize Hue, eu posso arrastar esse arquivo aqui, ó, esses valores aqui, ó, e ir caminhando pela barra de cores que está aqui. Ó. A gente vem desde esse azul mais claro, passa pelo azul mais escuro, vem vindo até chegar no verde. Ó. Certo? Então eu posso escolher, por exemplo, eu quero que o meu vídeo ele fique com um tom meio laranja. Ó. Então tá, laranja. Aí aqui eu posso diminuir a saturação para não ficar tão exagerado. E eu posso subir aqui um pouquinho o valor, deixar com uma imagem mais como se fosse sépia. Ó. Tá? Enfim, tem várias formas de fazer o Hue Saturation. Você só não pode esquecer de apertar aqui o Colorize, ó, senão ele não habilita para você essas opções. Tá? E por último eu vou mostrar aqui um efeito que é bem bacana, que é o efeito do Change to Color. Ou seja, eu tenho aqui um clipe dos carros passando na rua e eu quero mudar a cor desse carro aqui, que é vermelho. Eu venho aqui na paleta de efeitos e eu vou colocar aqui Change. Ó, não preciso nem escrever inteiro. Ó. Change, ele já me aparece. Change to Color. Eu vou vir arrastar ele aqui para cima do meu clipe. E aqui, o que eu vou fazer? Aqui onde diz From, eu vou pegar o contador. E eu vou colocar aqui, bem na parte onde aparece o vermelho, ó, no teto aqui. Ó. Do vermelho para o verde, por exemplo. Eu vou colocar um verde. Eu tenho que escolher o tom de verde aqui na barra. Tá? Só que aqui eu também tenho que escolher, porque, por exemplo, se o meu arquivo está aqui, ó, veja que eu tenho um quadrado grande. Se a bolinha está aqui no canto branco, não altera nada aqui, ó, qual valor eu escolho, qual cor eu escolho aqui nessa barra vertical. Eu posso escolher o verde, o azul, o vermelho, não faz diferença nenhuma, porque ele está aqui no cantinho branco. Ó. Então tem que escolher, por exemplo, o verde, aqui na barra vertical, só que aí eu tenho que tirar esse pontinho aqui dessa quina, ó, e trazer ele para o tom de verde que eu quero, se eu quero um verde mais vivo ou um verde mais escuro. Né? Aqui fica o resultado final ó, do que eu estou escolhendo. Ó. Vamos deixar um verde bem gritante para ver a diferença. Agora aquele carro que era vermelho ficou verde. Bom, nesse take aqui ele fica legal, ó, tá? Mas por quê? Aqui a cor predominante que eu tinha nessa cena era o vermelho e o vermelho estava só no carro. Claro que tem outros tons de vermelho espalhados aqui na cena, só que eles estão muito fracos, por exemplo, aqui no capacete. Ó. Ó, no capacete a gente vê também uma alteração aqui, ó, onde tinha verde. Deixa eu ver esse aqui um pouquinho antes, dá para ver melhor. Aqui, ó. Ó, ele muda um pouco também. Ó. Aonde tem verde na imagem, aonde tem vermelho na imagem, ele vai trocar por verde. Só que ele vai trocar na imagem toda. Tá? Aqui ele aparece bem mais marcado o carro, porque o vermelho aqui era mais nítido no carro mesmo.
Mas se tivesse outros carros aqui com tons de vermelho, ou se o poste aqui fosse vermelho, ele ia ficar tudo verde. Depois, mais para frente, a gente vai ver como trabalhar com máscara, o que permite a gente, ainda que tenha outros tons de vermelho aqui, a gente isolar essa cor e trabalhar só com ela por separado. É isso aí, gente. Valeu!